dar um apanhado geral do que é o boletim, do que vai ser apresentado para vocês, a gente fez aqui 10 pontos, né, 10 fatos de destaque em 2014. São pontos assim, que eu considero importantes de ser ventilados, de ser colocados, né, para abrir uma discussão, uma conversa sobre o assunto. E esses 10 pontos estão vinculados à questão da receita, à questão da despesa e à questão dos resultados. Ou seja, como é que a gente se dá essa confrontação entre despesa e receita. Então, o primeiro ponto de destaque que eu quero mostrar aqui é referente às receitas correntes. Essas receitas correntes, a principal finalidade dela é fazer frente ao custeio da máquina municipal. E aquilo que, porventura, for uma sobra desse custeio, costuma se direcionar para investimentos. Então, se você conseguir nesse custeio a despesa relacionada a essa receita, se você conseguir reduzir de uma forma adequada, você vai ter receita de sobra, né, para fazer frente ao investimento na cidade, né, tentar melhorar a qualidade de vida do município. E ela foi, em 2014, saudável, vamos dizer assim, considerando que já em 2014 começava a despontar a situação na crise, né, já começava a ter alguns problemas com relação à economia do país. Nós tivemos aí uma receita corrente cerca de 8,3% em termos nominais, superior a 2013, o que daria um crescimento real de 1,9%. Se nós considerarmos que o crescimento do PIB de 2014, segundo que foi publicado oficialmente, foi zero, né? Então, nós estamos com um bom resultado em termos de receita corrente. E boa parte dessa receita corrente, o item principal, vamos dizer assim, são as receitas tributárias. Então a gente vai mais para frente mostrar um pouco mais detalhes dessas receitas e a gente esclarece um pouco o que foi que preponderou, o que foi que fez com que essa receita fosse tão bem. O ISS, que é o principal tributo hoje no município, tributo próprio, junto com o IPTU, ele, em 2014, atingiu a casa dos 11 bilhões. Só para ter uma ideia, o tributo seguinte, né, ao ISS é o IPTU. Ele arrecadou em 2014 algo em torno de 6 bilhões e meio, mais ou menos. 6 bilhões e meio. Então ele está quase o dobro do IPTU. E depois o terceiro tributo que eles têm, não é próprio, é um repasse do Estado, que é o ICMS, já parte cabe ao município do ICMS, ele está em torno de 6 bilhões também, praticamente empatando com o IPTU. E engraçado você perceber uma coisa, que há pouco tempo atrás, o principal tributo era o ICMS, o repasse ICMS do município. Ele era superior, inclusive, ao ISS. E em 2003, houve uma inversão. Né? Começou, foi o primeiro ano de inversão entre o ISS e o ICMS, e o ISS ultrapassou o ICMS, e hoje está chegando na casa, já chegou na casa dos 11 bilhões, praticamente o dobro do que se arrecada, que se tem de repasse, melhor dizendo, do ICMS. Para mostrar a força que é hoje ao setor de serviços dentro do município de São Paulo. O IPTU, ele teve um crescimento de 9,3% real, nominal, e real também, crescimento positivo, real 2,8%. Isso ainda considerando, né, que em 2014 o reajuste do IPTU para 2014, 2013 para 2014, ele foi inferior à inflação. Então, se ele foi inferior à inflação e tem um crescimento real de 2,8%, é que houve algumas medidas, né, que foram tomadas com relação ao IPTU que permitiu esse crescimento real. Então, foi feito um trabalho junto ao CADIM, de cadastro de contribuintes, né, uma
melhor acompanhamento da questão da inadimplência. O PTU, depois a gente vai falar um pouco mais de detalhe, ele em 2014, através dessas ações, ele foi pela primeira vez, teve pela primeira vez uma inadimplência abaixo de 10%. Essa ação aqui que foi feita, de contenção de crescimento das despesas correntes, mais precisamente aqui embaixo, que é a despesa de custeio de contratos com terceiros, ela foi assim de uma importância primordial. Eu fiz um cálculo assim grosseiro, mas não deve estar longe da realidade, né? O que aconteceu entre 2013 e 2014, ou seja, nesse biênio 2013 e 2014, em termos de gasto de custeio e despesa com terceiros. Nós vimos num ritmo de gasto passado, né? E com base nessas ações que a gente vai comentar depois com mais detalhe, o gasto caiu um nível tão baixo com terceiros, e como esse gasto com terceiros, o volume é muito grande, né? Se economizou nesses 2 anos praticamente 2 bilhões de reais de economia, só com esse item aqui, terceiros. Esse dinheiro ele permitiu, uma coisa que a gente vai aprender depois, o maior nível de investimento dos últimos 15 anos. E aí, aquilo que eu falei, foi o maior nível de investimento dos últimos 15 anos. Depois tem um gráfico que vai mostrar isso com mais propriedade. Então, nesse caso, em 2014, se empenhou em investimentos 4,4 bilhões. Foi efetivamente gastos, praticamente. Ou seja, foi empenhado e liquidado praticamente 4,4 bilhões. Ou seja, um aumento nominal de 13,3% em relação ao ano anterior, ou seja, comparando 2014 com 2013. As metas fiscais de resultado, pela lei da responsabilidade fiscal, também foram cumpridas à risca, com foco, né? Tivemos um superávit primário de 1,2 bilhões. Definir se isso é pouco ou se é muito, só para ter uma ideia, esse superávit primário de 1,2 bilhões no município de São Paulo, se você juntar todos os estados e municípios, qual foi o valor do resultado primário, houve um déficit primário de 7,8 bilhões. Ou seja, o município de São Paulo, ele contribuiu muito para o resultado primário do país. Se considerar que o restante está tendo um déficit primário de 7,8. No exercício de 2014, houve um encerramento, um superávit financeiro de 1,6 bilhão. Eu considero o fator mais importante dos últimos 15 anos aqui na prefeitura, que foi a renegociação da dívida. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, o que isso trouxe à prefeitura, em termos de valores, né? O que essa renegociação trouxe de redução de despesa que nós tínhamos para pagamento de juros e amortização desse juros, dessa dívida, desse montante que nós tínhamos lá na frente, né? E o que isso vai implicar em termos financeiros para a prefeitura. Porque esse era um ponto realmente que incomodava, né? Incomodava muito a prefeitura. É um deles. São mais 2 que considero assim. São 3 assim que eram as 3 espadas em cima da prefeitura, em termos financeiros. Um era essa questão da dívida, que não parava de crescer, impagável. A situação que estava, GPDI mais 9, impagável, não tinha como pagar. Esse era fato. O segundo é a questão dos precatórios. Também é uma situação delicada. Hoje, o saldo de precatórios da prefeitura está na casa de 16 bilhões de reais. E aí existe uma posição do Supremo, né, de que essa dívida seja modulada em 5 anos, ou seja, você já paga, de forma que você paga em 5 anos. Se nós considerarmos os novos fluxos de precatório que estão entrando, só para ter uma ideia, o fluxo agora, 2015, foi 1.700. Desse 1.700, 1.600 foi só alimentar, ações dos funcionários e tal. Então, boa parte alimentar. Nós temos que pagar, para pagar em 5 anos, algo em torno de 4 bilhões por ano só de precatórios durante 5 anos. Inviável também, fica difícil.
prefeitura teria que parar de investir, teria que cortar alguma série de serviços aí, parar a cidade e ficar engessada. Também não dá para fazer modular em 5 anos. E aí tem-se uma ideia de se criar uma PEC, não sei se já tinha falado, uma PEC, em que se utiliza, hoje a prefeitura utiliza os depósitos tributários. Depósito tributário, parte do depósito tributário, do valor depositado, né? Depósito judicial tributário, ele é por 70%, ele volta para a prefeitura, né? E aí a prefeitura utiliza esse dinheiro. A ideia é agora passar também essa possibilidade para outros depósitos não tributários. E aí daria para resolver boa parte desse problema dos precatórios. Eu acho que a PEC está indo bem, talvez isso acabe acontecendo, porque até o governo federal tem interesse nisso. O que a gente chama de poupança corrente, ele é importante no seguinte sentido. Como eu havia dito antes, a receita corrente e a despesa corrente, elas estão atreladas ao custeio do dia a dia da prefeitura, os gastos e receitas ordinárias. Então, se você cobre todas as despesas de custeio da prefeitura, você vai ter uma sobra, e essa sobra você pode utilizar para investir na cidade. Então, essa poupança corrente dá uma noção de quanto é essa sobra, quanto isso vai sobrar, quanto vai ser o montante dessa sobra. E aqui a gente pode perceber que a poupança corrente em 2013 foi em torno de 3,1 bilhões. É uma poupança razoável, né? Boa parte dessa poupança, como eu já havia dito, foi não só ações na receita, que incrementou a receita, mas também aquelas ações no custeio, lá na despesa, que reduziu bastante. E em 2014, foi de 2,6 bilhões. Esse valor só não foi maior, porque nessa época tínhamos ainda um problema com a questão do subsídio do ônibus. O ônibus, a tarifa não estava congelada, continuava congelada em 2014, e o subsídio, dinheiro do Tesouro, dinheiro do Tesouro Municipal tinha que ser utilizado para cobrir esse subsídio do ônibus. E cresceu muito, foi algo em torno de 600 milhões a mais que teve que se pagar, senão praticamente teríamos ultrapassado aqueles 3 bilhões e pouco. Né? No caso do resultado primário da prefeitura aqui em 2014, antes de falar o número, qual que é o conceito de resultado primário? Né? No fundo, é a economia que a prefeitura tem para pagar os juros, tá? Juros e amortização da dívida. Ele tem uma meta que é estabelecida na LDO. No caso, essa meta foi estabelecida um valor original e foi alterado aí ao longo do exercício, fechando, a meta era 50 milhões, desculpa, a gente atingiu aí 1.200, que era uma meta intermediária, tá? A original era 2.100, tá? Por que existe essa alteração da meta aí? A rotina da prefeitura, na verdade, não foi uma invenção dessa gestão, tá? Quando se faz o planejamento do orçamento na LDO, simplesmente se faz uma previsão de receita, uma previsão de despesa, e o resultado da meta primário é uma conta, a receita primária menos despesa primária. O que é a receita primária? Tá? Como a gente vê lá, é a receita total, e a gente tira a parte que a gente costuma chamar de financeiro, tá? Que é as aplicações financeiras, operações de créditos, amortização de empréstimos e alienação de bens. Alienação de bens é venda de imóvel, venda de outros direitos aí, tá? Acho que a aplicação financeira ninguém tem dúvida o que é. Operação de crédito é empréstimo, tá? Ao contrário aí da contabilidade privada, o empréstimo na prefeitura entra como uma receita, tá? Mas não altera a questão patrimonial em si. Do lado da despesa, o que é a despesa primária? Tá? É a mesma coisa, a despesa total, e a gente tira o que é relacionado à parte financeira, no caso a dívida. Então a gente tira a amortização da dívida e os juros e os encargos. Esse valor líquido seria a economia que a prefeitura fez para, teoricamente, pagar juros ou eventualmente fazer algum investimento, aumentar o seu patrimônio. Tá? O resultado, como eu disse, 1,2 bi, a gente teve uma redução em relação ao ano passado, mas da onde veio essa redução? Tá? É principalmente do lado do capital. Tanto a receita de capital esse ano de 2014 foi inferior, quanto a despesa de capital foi inferior. Então, essa redução aí de 800 milhões, mais ou menos, 700 milhões veio do lado do capital. Tá?
Então, assim, não considero isso como algo ruim, né, essa redução. Então a meta está cumprida. Eu acho que o Mamerto falou bastante também aqui, eu sou acelerado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação para fazer, fiquem à vontade, tá? Inclusive do que o Mamerto falou, eventualmente se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu devolvo para ele a bucha, mas vamos lá. Com relação ao resultado nominal, tá? O que é o resultado nominal? É a variação da dívida fiscal líquida. No fundo, é o quanto a prefeitura deve em termos líquidos, o quanto isso vem crescendo ano a ano, tá? O resultado nominal, quanto menor ele é melhor, tá? Então, no caso aí, no ano passado, nosso endividamento líquido aumentou quase 6 bilhões e o limite estabelecido na LDO era de 8 bilhões. O endividamento líquido aumentou tanto pela variação da dívida consolidada, aí os 3,5 mais ou menos, quanto pela redução das deduções, principalmente da disponibilidade de caixa, que, como o Mamerto disse, tinha alguma sobrinha que foi utilizada aí ano passado. Ainda tem alguma reserva para ser utilizada aí esse ano e nos próximos anos. Bom, sim, com relação ao resultado nominal, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, que ele é basicamente no longo prazo decorrente, o resultado nominal sucessivamente bastante alto, é decorrente principalmente da questão da dívida com a União, que foi aí tema aí já do que o Mamerto falou, que realmente era uma coisa bastante pesada para a prefeitura, e a gente, pelo menos a minha expectativa pessoal é que ao longo dos próximos anos esse resultado nominal aí vai ser mais baixo um pouco. Só para comparar, como o Mamerto já tinha antecipado, o resultado primário a gente tem aqui é só o número do executivo, tá? A gente vê aí que o município de São Paulo ele se destaca aí quando a gente for comparar com as outras capitais de grande porte, aí são as maiores, tá? E também os estados a gente vê aí que tiveram um resultado bastante negativo em termos de resultado primário. Então, só para te acompanhar aqui o gráfico, o que eu fiz? Eu peguei a dívida fundada, ou seja, aquela dívida que você tem com a União, principalmente, e coloquei aqui no final de algumas administrações, só para ter um quadro comparativo. Tá? Então, ela tinha um valor de 14,4 bilhões em 2000, no final da administração do Celso Pitta. No final da administração da Marta, já estava na casa dos 29,2 bilhões. Só para a gente entender um pouco melhor, esse percentual aqui é o percentual desse valor em relação à receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? Seria a receita corrente menos as deduções. Tá? Hoje, essa receita corrente líquida está em torno de 40 e poucos bilhões. Então, o percentual, por exemplo, no fim da gestão Pitta, era 192% da receita corrente líquida. O limite hoje, estabelecido pela lei da responsabilidade fiscal, é em torno de 120% da receita líquida real. Um conceito um pouco diferente da receita corrente líquida. Mas em termos de valores, estão muito próximos. Tá? Provavelmente a receita líquida real está um pouco abaixo. A receita líquida real, o que ela é? Ela é a receita total, ou seja, tanto a receita corrente como a receita capital, deduzindo-se principalmente as transferências, transferências do Estado, transferência federal, capital e algumas deduções. Então ela dá um pouco, e as alienações de bens também saem fora, e as operações de crédito. Mas como a gente tem a operação de crédito nova, então não ia influenciar muito. Então ela é quase parecida. Então eu fiz esse gráfico, como havia uma certa similar, a receita corrente líquida, a receita líquida real, eu fiz esse gráfico com o percentual da receita corrente líquida. Já em 2004, no final da administração Marta, já estava se comprometendo 228%. Lembrando que o limite é 120%. Então, estava descumprindo assim. Teve um momento em que se procurou criar uma trajetória de ajuste dessa dívida. Houve aí um plano de se atingir um certo valor, até determinada época, determinado ano. Essa nova sistemática, a renegociação da dívida, ou seja, mudando para IPCA mais 4%, que é a novos parâmetros que foram estabelecidos, a dívida despenca o saldo. Só em 2016, ela cai de 76
30,5 na situação antiga para 30,9, uma redução de 45 bilhões, é dinheiro, gente. Isso foi considerado em termos de pagamento que você tinha, eu acho que em 2014 você desembolsou próximo de 5 bilhões para pagar a dívida, né? Amortização mais juros. Algo próximo disso, 5 bilhões para pagar juros e amortização. Ou seja, pagamento da dívida. 4,2. Então, foi um pouco mais agressivo. 4,2. Então, essa redução aqui permite que esse 4,2 ele caia com valor que varia em torno de 1,5 bilhões a menos, né? Aí, isso em 2015. Né? Então, já é uma economia considerável. Sem contar que lá em 2030, fizeram a dívida. Sem contar que o percentual da receita corrente líquida vai ficar em 2016 em torno de 73%. O que isso nos diz? Nos diz o seguinte: como o limite legal estabelecido é 120%, eu tenho agora uma folga para quê? Para fazer a operação de crédito. Essa diferença que eu tenho para chegar aos 120% permite uma operação de crédito hoje de 12 bilhões. Né? Então, inclusive, vocês que vão receber aí a peça orçamentária logo, né, em setembro, a LOA 2016, nós já estamos prevendo lá, estamos pensando em prever lá uma operação de crédito em torno de 2 bilhões já para 2016. Então, é notório aqui o impacto que foi, né? O quanto que se aliviou aí a situação financeira da prefeitura com essa renegociação da dívida. Interessante de observar que em plena época de crise nós estamos com uma receita corrente, um crescimento real de 5,2, né? Chega a assustar, né? Nossa, como é que o município de São Paulo está tão bem assim, né? Mas aqui houve algumas ações aí em 2015, né? Principalmente o PPI, que foi um sucesso total, né? O PPI, ele deve arrecadar esse ano aqui algo em torno de 1.700 bilhões. É o melhor PPI de todas as versões que foram feitas desde 2006. De longe, assim. Também boa parte foi influenciada pela receita patrimonial, porque a venda da Folha ajudou bastante. 130% de crescimento. Aqui o crescimento é grande, mas o número é pequeno, para essa de crédito não tem muito. Mas basicamente é aqui, né? Aqui que está o PPI. Né? O crescimento aí foi que ajudou a ter essa receita corrente tão destacada aí em termos reais. Né? Isso aqui é até o mês de julho, né? Quer dizer que não vai ser até o final do ano, pode ser que caia um pouquinho isso aqui. Chega aos 4, sei lá. Mas vai ser assim um bom resultado, melhor que o ano passado, por que pareça. E que o ano retrasado também.